Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia, nesta manhã de segunda-feira estamos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Nessa semana estamos estudando a lição de número 11, que traz o tema O Santuário da Nova Aliança. Sim, o santuário fazia parte da Nova Aliança e não se surpreenda, faz parte até hoje na Nova Aliança. Estamos estudando a nossa lição de escola sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus. Queridos, e nessa segunda-feira, dia 7 de junho, estamos estudando aqui sobre um assunto interessante que trata dessa questão do santuário da nova aliança. Segunda-feira, dia 7 de junho, pecado, sacrifício e aceitação. E não devemos esquecer do nosso verso para memorizar, que encontra-se ali no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 15, que diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Queridos, para iniciar esse assunto, vamos começar usando ali, lendo e refletindo no texto de Hebreus, capítulo 9, verso 22, que diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Queridos, o método apontado por Deus para que o pecado ou o pecador do Antigo Testamento se livrasse do pecado e da culpa era o sacrifício de animais. As ofertas sacrificais dos israelitas foram detalhadas no capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Levítico. Você pode conferir lá na sua Bíblia, leia atentamente que você vai entender isso melhor. Dava-se atenção cuidadosa ao uso e à disposição do sangue nos diversos tipos de sacrifícios. A pessoa que pecava e que, portanto, havia quebrado o relacionamento da aliança e a lei que o regulamentava, poderia ser restaurada à plena comunhão com Deus e com a humanidade ao trazer um sacrifício animal como substituto. Os sacrifícios com seus ritos eram os meios indicados por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa daquela pessoa. Eles foram instituídos para purificar o pecador, transferindo assim, de maneira simbólica, o pecado e a culpa individual para o santuário por meio da aspersão do sangue e reinstituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal, que é o nosso Senhor e Salvador. Mas você pode perguntar, qual era o significado profético do sacrifício de animais? Para quem que eles apontavam? Por que esses animaizinhos inocentes tinham que morrer ali no lugar do pecador que havia transgredido a lei de Deus? Lá em Isaías, no capítulo 53, verso 4 e 6, você vai entender melhor quem que esse animalzinho, esses animaizinhos que morriam ali, quem que eles representavam. Lá em Isaías, pega a sua Bíblia, Isaías 53, verso 4 a 6, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vejam bem aqui, queridos, que os animaizinhos ali eram mortos sem muito sofrimento, né? No entanto, a pessoa a quem eles representavam, que é o nosso Senhor Jesus, que era o Cristo esperado ali da nação judaica, quando ele viesse exercer o seu ministério aqui nesse planeta, ao cumprir essa profecia, ele iria não apenas morrer, mas ele iria literalmente ser moído por causa das nossas transgressões. Com certeza ele iria sofrer muito, como você pode observar aí quando Jesus foi levado à cruz. Ele sofreu demais por causa de mim e de você.
E no verso 7 de Isaías 53, nos dá uma ideia mais ampla dessa ideia, né, dessa questão. Né? Diz assim, Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Interessante, né? Que exatamente é assim que se porta um cordeirinho quando está indo ali para o holocausto. Ele fica calado, ele não esboça nenhuma reação de autodefesa, de autoproteção. Ele fica ali calado, e o nosso Senhor Jesus foi calado e mudo em direção ao Gólgota para cumprir a profecia que apontava para ele, né, representada aqui nesses animaizinhos que morria, apontava para o nosso Senhor Jesus, que seria o verdadeiro sacrifício feito por mim e por você. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram um meio divinamente ordenado para livrar o pecador do pecado e da culpa. Eles mudavam os estatutos do pecador de culpado e digno de morte para o de perdoado e restabelecido no relacionamento de aliança entre Deus e o homem. Mas, em certo sentido, os sacrifícios de animais também eram proféticos por natureza. Afinal, nenhum animal era um substituto adequado para expiar o pecado e a culpa da humanidade. Era apenas um simbolismo. O autor de Hebreus afirmou isso em sua própria linguagem. Lá em Hebreus 10, verso 4, lá diz o seguinte: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Meus queridos, analisando essa passagem aqui que nós acabamos de ler, de Isaías 53, você percebe que o sacrifício de animais possuía um claro significado profético. Ali no verso 3 você pode ver o sofrimento de Jesus. No verso 4 você vai observar a propiciação oferecida por Jesus. No verso 5 você vai perceber o sacrifício do nosso Senhor. No verso 6 você vai perceber a morte substitutiva de Jesus. No verso 7 você vai ver o silêncio de Jesus diante ali da sua morte. E no verso 9, por fim, você vai verificar a vontade de Deus sobre Jesus. Amados, que vocês possam extrair dessa lição de hoje uma reflexão muito importante. Jesus morreu por mim e por você. E a morte de Jesus não foi uma morte simples, uma morte comum. Foi uma morte de cruz. Pois a morte de cruz nos tempos ali de Jesus eram mortes que eram estabelecidas para homens literalmente reconhecidos como malditos. Jesus se fez maldição por mim e por você, a fim de um dia realizar um sonho dele, de ter você ao seu lado. Lá em João 14, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vou teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que um dia possamos morar, né, juntamente com o Senhor das mansões celestiais, e tudo isso será realizado por causa do sangue expiatório do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente nessa semana. Tenha uma semana abençoada, poderosa diante de Deus, e que as pessoas que estejam à sua volta desfrute do caráter de amor de Deus impregnado na sua vida e no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e tchau!